psiquiatras, em que a gente discute tópicos que não são discutidos em geral na academia. As estatísticas coletadas na época mostravam que, paralelamente ao aumento do uso de dispositivos eletrônicos, havia um acentuado aumento, não foi um leve aumento, foi um enorme aumento de depressão e tentativa de suicídio em adolescentes. O médio de um jovem americano é de 6 a 9 horas por dia. Como, em geral, a gente tem que ser dormir, né, 6 horas, significa que ele fica 1/3 do tempo na internet. Essa combinação de aumento de sensibilidade com uma não completude de pensamento reflexivo, de controle inibitório, de controle de impulso, é uma combinação simplesmente bombástica, né? É o que vai dar maior vulnerabilidade a essa faixa etária. Existem vários estudos mostrando uma associação com aumento de agressividade e jogos eletrônicos, e o pior de todos, provavelmente, é a questão dos transtornos alimentares. Existem inúmeros estudos mostrando que o aumento de prevalência de transtorno alimentar é uma coisa intimamente relacionada com mídia social. Os adolescentes que não tinham sintomas de TDAH no baseline, quanto mais eles usavam o celular, mais sintomas de TDAH eles tinham no endpoint. Uma coisa curiosa é que, assim, chegou-se a um ponto em que existem evidências que a simples presença do celular, nem o uso do celular, a simples presença do aparelho reduz a capacidade cognitiva. O uso de mídia está relacionado a uma menor satisfação psicológica. A conclusão, assim, os resultados mostram que o tempo gasto na mídia digital não é a qualidade da interação, porque a gente diz assim, mas é só mídia social, é só Facebook, é só gaming, é só YouTube. Vocês sabem que o Brasil é o número 2 do mundo em YouTube. Número 2 do mundo. Então, assim, realmente não tem curva em U. É uma coisa decrescente. Quanto mais tempo eu fico, pior é. Não tem a ver com a qualidade do que eu faço online. Tá? Não tem mais dúvida sobre isso. Antes de começar a falar, que vocês se apresentassem um pouco, assim, brevemente, cada um de vocês, quem são vocês, e você, queria que você falasse um pouco assim, quem são essas crianças, esses adolescentes, esses adultos dessa era digital? Eu sou uma médica pediatra e há 40 anos trabalho com adolescentes. Nos últimos 15 anos, quando começou a entrar a mídia digital, assim como quando começou a epidemia do HIV, eu falei, vai pegar os adolescentes. E só que agora a gente está preocupado com crianças e adolescentes, porque a epidemia, e o nome certo é uma epidemia digital, já está na porta das crianças e adolescentes. A primeira coisa importante da gente sempre pensar nesse universo é como que essas empresas, sobretudo redes sociais, né, mais especificamente falando de adolescentes, hoje elas estão ganhando dinheiro, né? Qual é o modelo de negócios delas? O grande, como vem se dizendo hoje aí, o petróleo da era digital são os dados, né? Bom, e se essas empresas hoje funcionam, né, a partir desses dados, e para elas, quanto mais dado, melhor, né? Assim, eles querem, assim, para eles querem todos os dados possíveis, né? E se eles precisam, portanto, que a gente fique, que eles consigam produzir, capturar esses dados, eles precisam que a gente passe o máximo de tempo possível conectado. Porque é assim que, afinal de contas, vão ser produzidos e capitalizados esses tão valiosos dados, né? Para cada filme do Netflix, existem mais de 20 opções que são selecionadas de acordo com você. Quando você faz o login, a sua mãe pode não saber que você é gay, mas o Netflix sabe. Então, quando você entra, a seleção de filmes já é de acordo com a sua faixa etária, sua orientação sexual, sua localização geográfica. Xaxá, aproveitando que você falou, como é que você vê essa mudança toda? Você que é um cara de mídia, como é que você vê essa mudança toda que está acontecendo? Aqui, né? Não tenho nenhum envolvimento
nem com psiquiatria, nem com psicologia. E para um estranho no ninho, é ruim estar numa clínica psiquiátrica. Né? Eu estava conversando com a Analice antes, eu fiquei muito assustado com tudo que você falou. Porque, para mim, até agora, eu acho que o vício do adolescente da internet não me via muito diferente como o vício do adolescente da minha geração, que era o telefone fixo. O maior conflito familiar que existia era do adolescente passar o dia inteiro no telefone e o pai mandando desligar. Eu passava. Falo quem eu sou, pergunto com quem que ela veio, e aí falo que eu vou conversar primeiro com os pais. Aí eu aponto, né, para a porta, vamos lá então, né? E aí começo a andar. Quando eu chego na porta, geralmente um dos dois pais, alguém lá, volta, se curva para a criança. Meu filho, quer ficar com o celular? E muitas vezes a criança nem pediu o celular. Posso complementar isso aí? Isso aí é o controle, né? Os pais acham que, dando esse celular, eles têm um controle da criança adolescente que virou um robozinho, né? Controlado pelo celular. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo, isso que você falou, está se perdendo o que nós chamamos o olhar do pai e da mãe para ser o olhar da tela, né? Então, a criança, e depois a gente não entende porque está dissociado, né, afetivo, cognitivamente, por causa disso. Né? Então, esse é o problema. E aí, falando do que você falou, né? E as indústrias estão ganhando muito dinheiro, né? O que a gente chama brain hacking, né? E estão pegando a cabecinha, né, das crianças também, o que é pior, né? Não é só galinha pintadinha, não. Ela fala assim, lá em casa ninguém faz refeição, doutora Eve. A gente pega o prato, vai na cozinha, se serve, volta para a sala, eu sento na poltrona e fico lá, e os garotos ficam no videogame. E depois a mãe não entende porque o garoto está doente. Porque, se você for perguntar para qualquer desenvolvedor de internet, dificilmente ele vai dizer que ele tinha a intenção de viciar as pessoas. Inclusive, assim, mas a gente tem, hoje em dia, vários relatos de desenvolvedores arrependidos, né? Desenvolvedores que quem desenvolveu o botão de like do Facebook, quem desenvolveu aquele mecanismo de pull to refresh, né? Enfim, vários mecanismos que eles se arrependem e falam abertamente de que não tinham a intenção de desenvolver um mecanismo que fosse esse tão mecanismo viciante. Que você desceu do Gmail, do Facebook. Exatamente, atualizar a página apenas com um dedo, né? Que é assim, uma crítica muito frequente a esse tipo de mecanismo, é que ela parece uma máquina de caça-níquel, né? Essa experiência da máquina de caça-níquel. Você falou de déficit de atenção. Eu acho que não só a proximidade do celular te provoca o déficit de atenção. A própria maneira de você navegar na internet já é meio déficit de atenção. Você não se fixa muito em nada. Eu achei maravilhosa a teoria da bala soft. Você, eu também, Eve, nós somos, a Ana não, nós somos da geração da bala soft. Você já ouviu essa teoria? Era o seguinte, que a bala soft era muito gostosinha, mas o problema é que você podia se entalar com ela porque ela descia fácil. Então, você tinha que chupar com cuidado, é gostoso, mas eu tenho que ter cuidado. Então, você se treinava, você não deixava de chupar a bala soft. Você sabia que você podia morrer asfixiado. Então, assim, e não tem mais isso. Tinha a bala TOF também, que arrancava obturações. Era perigosíssima essa. Então, assim, a impressão que dá, eu vejo, assim, principalmente os meus alunos na faculdade de medicina, coisas que atormentaram gerações anteriores, que era sexo e sexualidade, eles não têm problema com isso, com nada. E é impressionante, porque há poucas décadas atrás era o que mais levava as pessoas ao psicanalista, ao psiquiatra. Eles não têm problema com sexo nem com sexualidade. Em compensação, eles têm uma fragilidade, né, que a Economist usou o termo snowflake generation, né, os floquinhos de neve. E realmente assim, é impressionante. Eu tendo, assim, pode ser um viés da minha parte, mas eu tendo a associar isso a esse uso de internet. Eu não vejo outra explicação para isso, porque é muito estranho. O líder, né? Então, na nossa geração, não sei a que ponto, era Tarzan, super-herói, que salvavam. Hoje é mata, 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 mata e ganha recompensa para isso.
no game, né? Quanto mais mata, mais recompensa. Olha lá. E aí você fica hooked, né? Você fica dependente. Então, os vídeos têm sido muito assim, destrutivos, aumenta redes de intolerância, porque existe a gamificação e a monetização, inclusive da área sexual. E o que mais nos preocupa é o QE22, que são os jogos perigosos. Quer dizer, não é brincadeirinha, os desafios perigosos, não é só baleia azul, jogos, enfim, não só de aspirar coisas, colocar saco na cabeça, passar camisinha pelo nariz, sufocar, e estamos tendo fatalidades, né, sobre isso. Vamos começar no começo. 0 a 2, nada de telas, nada. 0 a 2 anos, a partir de 2, 3 anos, meia hora, 1 hora, sempre com supervisão de pais. A partir de 6 anos de idade escolar, 1 hora, sempre com supervisão dos pais. E a partir de 10 anos, 2 horas por dia, equilibrando com uma atividade física. Quer dizer, criança, adolescente tem que estar fazendo uma atividade física, balanceando esse tempo. Mas aí, 4 horas, 5 horas. Então, o heavy users, né, dos trabalhos internacionais é acima de 5 horas, que corresponde a 20% do dia, né, de 24 horas. Quando você se conecta dessa forma com o celular, com qualquer mídia digital, um joguinho eletrônico, que seja, e você, de alguma forma, vai perdendo o contato com você mesmo, eu acho que não há coisa mais terrível do que perder o contato com você mesmo, você não consegue mais processar a dor, você não consegue mais enfrentar o tédio, e tudo que você não enfrenta te fragiliza. Então, a gente está sim, construindo, ajudando a construir uma geração mais frágil. Então, o principal é que existe na psiquiatria um diagnóstico. Não exatamente o diagnóstico, porque não é uma doença, é a nominação de um defeito, que se chama alexithymia, quer dizer, uma falta de leitura das emoções que a gente tem dentro da gente. E o efeito mais grave, colateral, dessas mídias digitais é que a gente para de se ler. E se a gente não sabe se ler, a gente segue qualquer caminho. E a gente perde o privilégio da escolha. Rapidinho em cima do que o Zuzman falou e você falou, quando eu comecei a trabalhar com tabagismo, 20 anos atrás, também sou velha, eu botava numa frase sobre política pública, que era assim, please don't spit at the floor. Porque, antigamente, na época da tuberculose, as pessoas cuspiam no chão e não queriam que as pessoas se contaminassem com tuberculose. E aí, depois de um tempo, isso passou a ser absolutamente dispensável, porque as pessoas já tinham introjetado esse problema e a tuberculose tinha passado, toda a tuberculose tinha passado. E eu, no início das minhas aulas, eu dizia que, com o tabagismo, isso ia acabar acontecendo. 25 anos atrás, eu disse isso. Isso ia acabar acontecendo, o comportamento de fumar ia ser denormalizado e não ia precisar mais ter a placa de proibido fumar. Que a gente era da época que tinha a placa de proibido fumar. Hoje não tem mais. Eu dizia isso, que ia ter isso. A gente está falando de um momento de políticas públicas, né? Assim, que a gente tem que começar a desenvolver políticas públicas a respeito disso. Mas é um fenômeno que está começando. Então, assim, em algum momento, eu acho que a gente vai se olhar e olhar para trás, e talvez a filha do Bruno possa olhar e dizer assim, gente, era assim no seu tempo? Que coisa incrível que as pessoas usassem dessa maneira. Pode ser, talvez possam entender que esse tempo da gente realmente foi um tempo muito ensandecido, que está precisando de controle, né?